Olá, eu sou o Fábio Gomes e vim aqui te contar um testemunho. Hoje são dia 20 de fevereiro de 2023. Estamos em pleno carnaval e eu vim trazer esse testemunho para você entender o agir de Deus. No ano de 2013, também em época de carnaval, foi quando Deus me resgatou, quando Deus me levou para os braços dele. Como aconteceu isso? Em 2013, eu estava saindo com alguns amigos, a gente estávamos curtindo a vida, né, como se diz, íamos para muitas festas, e naquele carnaval a gente virou vários dias na madrugada, bebendo, farreando, curtindo. E eu me lembro muito bem que eu e um varão, que depois eu vou trazer aqui para poder vocês conhecerem, a gente vai falar um pouco desse testemunho também, com a participação dele, e ele contando ali os detalhes particulares da parte dele. Eu lembro que esse varão, a gente saiu, curtimos muito mesmo, e o dinheiro acabou, o dinheiro tinha acabado, a gente estava mal mesmo, estava bastante bêbado, tinha usado bastante entorpecente, a gente estava mal com a família, mal no trabalho. Ele já se encontrava desempregado, né, há alguns meses, há alguns dias, e eu estava já sendo mandado embora do então em serviço que eu estava, que era no Exército. E a gente passamos ali por maus bocados ali naquele carnaval, sem dinheiro. E eu lembro que naquele dia, no penúltimo dia de carnaval, eu fui para casa, porque já estava sem dinheiro, ele também, e eu decidi cortar o gramado da vizinha para ver se ela me dava algum trocado. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu fui do lado da cabeceira da minha cama e vi que tinha um saco preto, né, um saco preto grande. Quando eu avistei aquele saco preto, eu abri ele e vi que ali estavam as minhas roupas. E a minha esposa tinha ido para casa de alguns parentes. E eu olhei aquele saco preto e eu entendi que ali ela estava dizendo um adeus, ela estava realmente mandando embora de casa. Foi quando eu vi que do lado da cabeceira, no criadozinho, tinha um livro. Naquela época era o livro Ágape, né, do então padre Marcelo Rossi. E eu vi que tinha uma folha lá dentro. E ali eu peguei aquela folha, comecei a ler, ali tinha uma oração. E nessa oração ela dizia, Senhor, transforma o meu marido, né, mude ele, ou então leve ele para bem longe de mim, né? Assim ela falava, né, na sua oração ali, diretamente com Deus. E essa oração estava dentro daquele livro. Foi ali eu vi que a gravidade que estava, né, já a situação que eu me encontrava. E eu fui lá na vizinha cortar o gramado, né? Cortei o gramado, e quando o pai dela chegou para poder pagar, ele falou, olha, ela viajou, ela está viajou para o carnaval, e ela não deixou pago, nem deixou dinheiro nenhum. E nem ele, o pai dela, quis me pagar. Então fiquei triste porque não teria mais dinheiro, mas ali já era um agir de Deus, porque se eu tivesse aquele dinheiro, eu voltaria para a festa, voltaria a beber, voltaria a me drogar. Enfim, eu sei que passou-se essa época de carnaval, a gente sem dinheiro, eu estava de férias do Exército, o amigo estava lá desempregado, a gente sem dinheiro, sem nada. Eu lembro que o carro estava batido, o carro dele estava batido, e a gente estava numa situação muito ruim. Foi quando ele me ligou e ele disse assim, olha, Fábio, vamos passar um tempo aí nessa quaresma aí que o pessoal da Igreja Católica faz, né? Vamos fazer essa quaresma, vamos ficar esses 40 dias sem beber, sem curtir festa, sem farrear, sem nada. E eu falei, beleza, vamos fazer. Isso, outros amigos também, sabendo que a gente entrou nesse propósito, decidiram também acompanhar a gente nesse propósito dessa quaresma aí de 40 dias sem beber e sem ir para festa. Só que a gente conseguiu segurar a semana, segurar ali 10 dias, e os nossos amigos não conseguiram. Eles já, não, isso não é para mim não e tal, porque eles não estavam na mesma situação da gente. Entenda, quando Deus te coloca numa situação, quando Ele joga ali a tarrafa, né, quando Ele joga ali o anzol para pescar esse peixe, esse homem, você pode entender que é totalmente diferente
na vida dos outros. Da forma que Deus vai agir na sua, não é a mesma forma que Ele vai agir nas outras pessoas. E ali Deus, Ele estava com esse propósito com a gente, né? De resgatar nós dois já naquela época. Tinha um outro amigo também que andava muito com a gente, com farras e festas. Ele já estava na igreja, ele sempre orava por nós, né? O outro amigo, que era o evangelista Eduardo. Ele já estava na igreja há um bom tempo já, mas ele era da farra, da bagaceira, junto com a gente, terrivelmente. E eu e o Peter, né, que é isso que eu estou falando, que é o amigo, ele e eu continuamos no mundo. Aí a gente entramos nesse propósito, os outros amigos não aguentaram e falaram, não dá, pra mim não dá, não tem como e tal. Beleza. Enfim, passaram-se alguns dias, um outro amigo que estava desviado da presença de Deus, estava afastado, ele nos convida para ir a uma festa. Aí a gente falou, vamos nessa festa, mas não vamos beber, não vamos curtir, vamos só nessa festa. Beleza, a gente foi para essa festa, chegou nessa festa aí, do nada nessa festa, a gente sem beber, sem nada, do nada, deu um tiroteio, a gente mal tinha chegado na festa, aqui no setor de chácara, em Brasília, na Ceilândia, né? No tiroteio, a gente teve que correr, pronto, não teve festa para mais aquele dia. Voltamos para casa, e ali o Eduardo, o evangelista Eduardo, viu a situação, tocado por Deus, viu a oportunidade, e já convidou o Peter. Falou, Peter, vamos na igreja que eu congrego lá na Samambaia. Era bastante longe, né? Mas enfim, dava para ir. E aí o Peter foi um dia, ele falou, cara, eu vou, né? Isso o Peter vai contar depois para vocês com bastante propriedade. Olha, eu vou, cara, para ver se você para de me perturbar com esse negócio de igreja. Eu vou, porque se eu não gostar, você vai respeitar. E ele falou, não, se você não gostar, tudo bem, eu não te convido mais, mas vamos. Ele, tá bom, eu vou. Aí o Peter foi, né? Tava indo. E eu comecei a ir na igreja aqui, na Sé Pro Deus, do apóstolo Mariano, bastante conhecido aqui. E aí eu ia, tal, sentava tranquilo, ficava lá, via o culto e voltava para casa. Mas eu não sabia, né? Eu estou contando que o Peter estava indo lá com o Eduardo, mas eu não sabia. Eu não sabia que eles estavam indo lá e nem eles lá sabiam que eu estava indo aqui. Aí depois eu me encontrei de novo com o Peter, a gente com vergonha um do outro, de um pro outro falar que estava indo na igreja, aquela vergonha de falar, estou indo na igreja, ele também com vergonha. E aí a gente, com aquela vergonha, não falava, né? Então estava no anonimato essa questão de igreja. E eu me lembro muito bem que aí surgiu uma outra festa. Nessa outra festa, um amigo meu convidou a gente, olha, vamos ali em Taguatinga, a gente pega ali umas moças e tal, e a gente vai para essa festa. Acabou que não deu certo de buscar dessas moças, não deu certo, e a gente acabou indo com o Mike. O Mike era um rapaz que morava na nossa rua, ele estava frequentando a igreja, só que tinha afastado. E o Mike falou, vamos numa igreja, vamos ali no frevo ali e tal, na QNQ, né? QNQ, expansão ali da Ceilândia, do setor ali, também bastante conhecido, e era um lugar muito perigoso. E vamos, entramos no carro e tal, do Peter, e a gente desceu para essa festa. Chegando lá nessa festa lá, os meninos bebendo, eu e o Peter não estava bebendo, aquela conversa, o Mike também não bebia, mas tinha aquela massa de pessoas, uns caras bem mal encarados, e tinha algumas meninas que o Mike conhecia, que convidaram a gente. E a gente ali naquele bate-papo, aquela música rolando, os caras começaram a ficar mal encarados, olhando, e foi aí que eu não vi, assim, não consegui entender na hora que aquilo já era um milagre da parte de Deus. Mas o que aconteceu? Do nada, o rapaz chegou no Mike, olhou para o Mike com a cara muito estranha e começou a falar para ele assim, olha, demorou, é isso mesmo. E o Mike sem entender, eu e o Peter sem entender, o cara saiu. Quando o cara saiu, o que aconteceu? Ele ficou sem entender aquele negócio, continuou dançando aquela brincadeira toda. E o Mike, o cara era baixinho, bem franzino, machinho. O Mike, porque conhece o Mike, a gente chama o Mike de Mike Moreno, né? Porque o Mike é grandão, o Mike é parrudão assim, forte, o Mike é grandão. Eu brinco com ele muitas vezes quando eu vejo ele. O Mike é grande, né? E ali eu falei, cara, muito estranho, um cara desse tamanho encarar o Mike. Tudo bem. E a gente continua ali conversando, quando pensa que não, o cara aparece no fundo assim da festa, era uma garagem de uma casa, o cara com uma garrafa de uísque. O cara lançou a garrafa de uísque na cabeça do Mike. Só que é aí que aconteceu algo sobrenatural. E eu não tinha percepção nessa época, pra gente tudo é normal, porque uma pessoa normal
uma pessoa do mundo natural, ela entende as coisas de forma natural, né? Ela crê em qualquer outra coisa, mas menos que foi um agir de Deus. E naquele momento a garrafa veio voando, rodando, e pelo incrível que pareça, por ação de Deus, quem conhece uma garrafa de uísque sabe que ela é bem grande, assim, né? Ela é bem, o vidro é bem, tem uma espessura muito grande. E aí o que acontece? Aquela garrafa veio voando e a gente fez aquele, né, cara, vai estourar na cabeça do Mike. De repente ela estourou antes de triscar na cabeça do Mike. Ela não pegou na cabeça do Mike. Ela não pegou, ela no ar, voando, ela estourou assim próximo da cabeça dele. E aquele líquido todo derramando assim sobre ele, da bebida, derramou. E o resto da garrafa caiu no chão, todo mundo ficou assim, entrou em pavor, gritou. O cara ficou assim apavorado, que ele não entendeu. E a gente, Mike, pegou na tua cabeça. Ele, não, só pelou aqui e tal. E aí aquela hora que as meninas fizeram um cordão de isolamento em volta da gente, ficou aquele bate-boca e tal, a gente acuado, como dizia na época, né, na quebrada dos caras. E aí elas fizeram um cordão de isolamento na gente, deixou a gente até na porta do carro, a gente foi embora. Isso tudo acontecendo durante essa quaresma aí, né, que a gente estava fazendo. Foi aí que a gente entendeu, a gente falou, cara, festa não é mais pra gente não, cara. Festa não é mais pra gente, não tem como. Cara, festa não é mais pra gente. Durante essa quaresma aí, não é. Aí, beleza. Aí, aconteceu de um dia, eu estar em casa, e o Peter indo, né? Acabou que o Peter foi a primeira vez, foi a segunda vez lá na igreja da Samambaia, eu aqui no Bispo Mariano, próximo de casa. Aconteceu que um dia, no meio da conversa, nós ficamos sabendo que um e o outro estavam indo na igreja. Aí o Eduardo viu a situação, pegou e falou assim, olha, vai ter a inauguração da igreja de um amigo nosso, o Anthony, pastor Anthony, aqui próximo, vamos lá na inauguração? E me convidou. Eu falei, vamos lá nessa inauguração, legal, beleza. E nós fomos nessa inauguração, chegamos lá, quem estava pregando na época, lá no dia, era até o pastor Júnior Santos, né? Pastor Júnior Santos, aqui de Brasília, do Guará, Assembleia de Deus. E ali foi uma palavra impactante lá, naquele dia a gente ainda com aquelas vestes bem, né? Bem, como eu vou dizer, aquelas roupas bem flagrante, né? E aí fomos lá e tudo, e teve o culto, foi uma bênção, foi maravilhoso o culto, o pastor Júnior Santos pregou tudo, foi uma palavra preparatória para o nosso coração, né? E ali teve o segundo dia, e no segundo dia o Eduardo, vamos de novo no segundo dia, a gente falou, cara, vamos, gostei, vamos lá. No segundo dia dessa inauguração dessa igreja, o pastor Anthony, quem estava pregando lá era o pastor Tição. O pastor Tição é uma figura, né, aqui em Brasília, já foi um bandido assim, né, em São Paulo, esses lugares assim, e ele conta bastante os testemunhos dele, e ele é um negão assim, sabe, ele se intitula Tição, né, porque ele é tirado do fogo, e aí ele é bastante engraçado. E ali a gente, naquele culto ali, foi algo sobrenatural, porque naquele culto, o pastor Tição, ele pregando, ele apontou o dedo para mim, assim, apontou o dedo pro Peter, né? E ali falou com o Peter, falou, olha, eu não te vejo vestindo essas vestes que você tá, esse jaquetão, eu te vejo no altar, você é um pregador, você é um homem de Deus. E a gente, essa conversa desse cara e tal. E aí ele, bem assim, bem direto, ele falou, se você ficar nessa daí, você tá pensando o quê? E tal. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá pensando o quê, negão? Vai ficar com esse beição aí, beijando as mulheres por aí, essa ideia toda errada e tal. E ele falou assim, olha, eu vejo você trabalhando numa van. E eu falava, esse cara tá maluco, eu trabalhando em van, eu trabalho no exército, eu não sou nem motorista lá no exército, né? Sou nem motorista. E ele, olha, eu vejo você dirigindo uma van. E eu, que van o quê, cara? Que van? E aí ele começou a falar algumas particularidades da gente, depois de falar sobre essa van, sobre o Peter exercendo cargos de liderança. E aí ele começou a falar algumas coisas mais particulares que a gente estava vivendo, aquela situação. E foi naquele dia ali que a gente se entregou para Cristo, né? A gente aceitou Jesus mesmo. Claro que eu tenho uma história de vida dentro da igreja evangélica, não que eu firmei meus pés, mas eu sempre gostei do meio evangélico. Eu até, quando eu cresci lá na Samambaia, antes de vir para a Ceilândia, um período da minha vida na Samambaia, quando eu era criança, eu frequentava muito a igreja da pastora Cida Martins, que
tinha uma rádio, ela revelava CPF, cara, naquela época, tinha 7 anos de idade. Isso é sobrenatural pra gente. Hoje é normal, você vê muitas pessoas revelando, né, nomes e tudo, mas para aquela época, pela rádio, né, era muito interessante. Então eu cresci ali com os filhos da Cida Martins e já tem um contexto, né? Mas eu nunca firmei, nunca quis saber, eu sempre só ia lá e tal. Ela dava brinquedo, tinha uns negócios lá, uns lanches. E aí a gente aceitou Jesus naquele dia ali, uma pregação, com as revelações ali, o mover que foi de Deus ali, né? Aquela inauguração da igreja do pastor Anthony. E isso foi um marco para aquele ministério do pastor Anthony. Hoje não mais, está aberto, né? O pastor Anthony está aí, um grande homem de Deus, o pastor Anthony, grande amigo também, se tornou um grande amigo da gente. E assim, a gente tivemos algumas caminhadas, pregação, um veio o outro pregando, muito lindo. Chamei o pastor Anthony para pregar diversas vezes em campanhas que eu realizei. E tornamos amigos, eu me tornei amigo muito grande. Nós tornamos amigos do Tição, do Júnior, né? Do Júnior conhecido assim, mas do pastor Tição. O pastor Tição chegou a ser um cara que ia na minha casa, almoçar, jantar, aquele negócio todo. O pastor Tição virou um grande amigo da gente. E para a igreja daquele momento ali, da inauguração da igreja do Ento, foi um marco. Porque foram 2 homens de Deus levantados naquele dia ali, eu e o pastor hoje, o pastor Peter, né? E aí o que acontece? Naquela época, eu me lembro que a gente saiu daquele dia super alegre e o Eduardo falou: agora vocês precisam de uma cobertura pastoral, vocês precisam caminhar, vocês precisam aprender. E foi aí então que nós fomos perguntados, né, pelo Eduardo se a gente queria continuar lá com ele, andar com ele, ou se a gente queria ficar lá no Anthony. A gente, cara, o Anthony aqui perto e tal, só que tinha uma ligação com o evangelista Eduardo, né? Tinha aquela ligação da época de éramos amigos, de curtir tudo, uma afinidade. Falou, cara, vamos com o Eduardo. E a gente começou a ir para Samambaia, até então o pastor Alessandro, o pastor Azênica, até hoje, em pleno de 2013 para cá, 2023, eles, né, são 10 anos, eu estou contando isso aqui para vocês entenderem, são 10 anos, né? E até hoje eles pastoreiam lá, né, nossos pais na fé. E o que acontece lá? Começamos a aprender, né? A gente via as pessoas fazendo, não entendia nada, irmão. O povo chegava, dobrava o joelho, ficava de joelho lá um bom tempo, né? De repente chegava uma pessoa, subia lá no altar, né? Que vou contar bem como para você entender como é que era a nossa mente na época. Chegava lá, subia no dito altar, púlpito, né? E ali eles se ajoelhavam e ficava uma pessoa falando por horas e horas e horas, orando ali por horas e horas e horas e horas, né? Tempão ali, e os outros povos, todo mundo chegava e ajoelhava, e eu comecei a ficar constrangido com aquilo, porque eu chegava e sentava, ficava olhando aquele negócio. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu e o Peter começou sabe, igual no exército, a gente falava que os cavalos encarneiravam no outro, que um fazia, o outro fazia. E a gente começou a chegar, né, e fazer a mesma coisa que os irmãos faziam. Os irmãos chegavam, se ajoelhavam, a gente ajoelhava, ficava lá. E aí a minha irmã lá, falando lá em cima do altar, falando com Deus, e Deus faz isso, Deus faz aquilo. Tinha hora que ela falava uns negócios que ninguém entendia nada, e aí ela falava, e eu não sabia o que dizer. E naquele momento de saber o que dizer, eu começava a falar comigo mesmo. Deus, tudo isso aí que ela está dizendo mesmo, faça isso aí, faz isso aí, eu também quero isso aí que ela está dizendo. E ela falava sobre abençoar a família, sobre curar, sobre libertar, sobre salvar. Ela falava sobre prover, sobre pagar dívidas. Ela falava sobre comprar carro, comprar casa. E eu, cara, estou precisando de tudo isso aí. Ela falava sobre felicidade. Ela falava sobre saúde. Ela falava sobre alegria. Né? E eu falava, Deus, eu quero também isso aí que ela está falando. Né? Ela falava, eu quero Deus abençoa fulano com o carro. Ela falava, não, fala para a irmã. Eu pensava, né, cara, vou falar para a irmã, falar para Deus também me dar um carro. Eu pensava aquilo, né? E eu falava, Senhor, tudo isso aí que ela está dizendo, eu quero também. Eu também quero que se aconteça tudo isso que ela diz. E de repente ela levantava e dizia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo dizia amém. Todo mundo levantava e de repente ela chamava a irmãzinha. A irmã começava a cantar uns hinos de um livro lá. E todo mundo batia palma e aquele negócio, aquela empolgação, aquele negócio alegre. E eu ficava, cara, tem ninguém bebendo aqui. Esse povo tá alegre por quê? Né? Não tem um bolo aqui, não é um aniversário. Esse povo tá rindo de quê? Tá alegre por quê? Por que eles batem palma? Eu não entendo esse negócio aqui desse povo. E aquilo tudo acontecia, né? Aquela magia acontecendo, de repente chegava
o pastor. E ele vinha passando pelo corredor e cumprimentando os irmãos. Uma hora ele ficava bastante tempo lá na portaria, ele entrava. E eu via que ele entrava, né? E as pessoas já ficavam assim, cara, o pastor ia pegava na mão da pastora também, a pastora, um sorriso muito cativante, cara. Era uma coisa que você olhava para ela assim, você falava, cara, que sorriso, né? Você é acostumado a andar nas ruas, dentro do ônibus, as pessoas carrancudas, as pessoas, sabe, nervosas, as pessoas... E eu olhava assim, ela aquele sorriso cativante, cara, cativante, aquele sorriso que te dava paz. E aí ela entrava, eles sentavam lá em cima e tinha uma pessoa que sentava lá junto, essa mulher que orava, e de repente o outro dia era um homem que orava, e eu ficava com medo, porque eu pensava, cara, cada dia um povo dessa igreja sobe lá em cima e ora, eu tô com medo de um dia ser eu. E aí as coisas acontecendo, e eles botavam o pessoal para cantar, tinha um pessoal numa bandinha lá, aí eu começava a me socializar, eu falava, agora dá para bater palma, agora dá até para, né, porque tem uma música, agora só tinha uma mulher cantando e mal, e todo mundo ainda se alegrando com um hino que estava no livro lá, repetitivo por vezes. E aí depois vi uma oração, botava a mão na cabeça da gente, eu, para glória de Deus, nunca caí, Deus me livre de cair tremendo no chão, demônio, não sei como é que era aquele negócio na época, manifestar, né? E aí, graças a Deus, não aconteceu comigo. E assim, com o tempo a gente foi realizando aquilo que aquele povo realizava as mesmas coisas, as mesmas práticas que aquele povo estava realizando. Enquanto o povo orava, a gente orava, o povo ria, a gente sorria, o povo chorava, a gente chorava, e ia daquela forma, daquele jeito a gente fazia do mesmo jeito. E foi indo, eles começaram a chamar a gente para ir lá na frente. Vem aqui na frente, canta, faz uma coisa. E eu agradecia, né? Eu quero agradecer o pessoal, muita gente boa. Até que foi perdendo o medo, eu fui começando a cantar aqueles hinos lá, que o pessoal cantava. E comecei a aprender que tinha que ter alguém lá na entrada quando os irmãos chegavam. E ali eu comecei quando vi que não tinha ninguém na portaria, eu ficava lá, porque eu vi que estava faltando alguma coisa no culto, que todas as vezes que eu ia, não tinha ninguém na porta para recepcionar as pessoas, para dizer, seja bem-vindo. E aí eu comecei a fazer, o Peter começou a fazer, e ali fomos indo, a gente começou a fazer as coisas. Aí quando era final de semana, a gente ia para casa do pastor, o pastor assava a carne, aquele negócio todo, a gente ia aprendendo. Foi quando a gente começou a se encontrar dentro da igreja e começou a ver que um era louvor, o outro era palavra. Daqui a pouco eu vi que eu também amava a palavra, mas eu comecei no louvor e o Peter sempre na palavra, uma desenvoltura muito grande. E assim foi o nosso início, né? O carnaval de 2013, com um pouco mais de 6 meses, né? Ou 6 meses, a gente foi levado ao batismo. E a minha esposa, que até então era católica, ela começou a frequentar comigo ali a igreja. E para a glória de Deus nós descemos as águas juntos. E algo interessante que eu me lembro é que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro do pastor Alessandro lá no altar, ele passou, era o culto da tarde da bênção que havia lá na igreja, era um sábado, era muito lindo. E o pastor, ele passou a mão no óleo assim, ele veio andando com as mãos assim, ele olhou para mim, ele botou as 2 mãos dele nas minhas mãos, e ele começou a orar, e eu creio nos mistérios de Deus, né? Ele começou a orar e balançar minhas mãos, e ali eu fechei os olhos, e de repente a minha boca se encheu como se algo queria sair, algo que estava preso há muito tempo, queria sair ali, algo que enchia o meu coração, enchia o meu pulmão, era como se um grito tinha que ser dado ali naquele momento. Ele enchia meu coração, assim, a minha alma tremia, e de repente a minha boca começou a falar palavras que eu nunca ousei falar, nunca falei na minha vida, não sei como era aquilo, e veio e me encheu assim, soltou, e a minha boca começou a falar, e de repente eu comecei a cambalear para os lados, e era como se eu nunca tivesse andado na minha vida e tivesse aprendido a andar naquele dia. Sabe, um bebê, como ele começa a aprender a andar, era como se eu estivesse aprendendo a andar de novo. Era como se eu fosse um bebê e começasse a falar e começasse a andar novamente. Aí ele soltou minhas mãos e foi aquele negócio, aquele mistério, coisa mais linda. E passou-se os dias, deu 6 meses, pouco mais de 6 meses, né?
a gente descemos as águas, somos batizados nas águas, eu e minha esposa. Eu fui batizado pelo Espírito antes, né? E fomos batizados ali nas águas, uma grande festa. Eu lembro até hoje o pastor Domício. Tinha um pastor lá que ele era maravilhoso, o pastor Domício. E a gente ali naquele início de tudo, né? A gente foi jogar bola naquele dia lá. E aí eu e o Peter, cara, do outro time, falou assim: ó, o time aqui tira a camisa. Aí nós tirou a camisa. Aí o pastor Domício veio correndo: irmão, irmão, irmão. E ele falava, né, do Nordeste, ele falava engraçado: irmão, não pode não, irmão, tirar a camisa não, irmão. E a gente: pastor, desculpa, eu não sabia. Ele: bota a camisa. Aí a gente colocou a camisa. E eu me lembro também que nós não éramos casados ainda, eu e minha esposa. Tinha atrasado alguns dias o casamento em relação ao batismo. E o pastor falou que não podia, né, ter nenhum tipo de relação depois do batismo. A gente tinha que casar, tinha que estar casado. E para ficar um negócio certo, e a gente segurou ali. Foi uma semana, irmão, uma semana depois do batismo ali, atrasou uma semana o casamento. E ali a gente, Deus abençoou, que foi uma semana, a gente fomos lá, casamos, deixamos tudo certinho para a glória de Deus. E foi assim que tudo aconteceu, amados. O meu início da minha conversão, aquele carnaval de 2013, passou-se um ano depois daquele carnaval, muita coisa passou, que são testemunhos para ser dado aqui, eu vou trazer na memória dos irmãos. Mas depois daquele um ano ali, como diáconos ali, ou como batizados, né? Depois de um ano, eu e o pastor Peter fomos ungidos a diáconos juntos também, né? E ali o evangelista Eduardo acompanhou essa trajetória com a gente, ensinava muita coisa pra gente, explicava muita coisa, coisas maravilhosas que eu vou contando o tempo para vocês aqui. É claro que em testemunhos mais rápidos, terão testemunhos bem mais rápidos aqui, mas esse é longo por conta dessa, não estou nem contando com riquezas aqui os detalhes, mas foi assim a minha conversão, né? Em meio a essa tribulação, Deus pegou a gente, deu um final ali naquele carnaval de 2013, né? E eu seguia ali no exército brasileiro, trabalhando, voltei de férias, voltei a trabalhar, e esse é um outro testemunho muito lindo em cima do que eu vou dizer sobre a minha volta para o exército, tá? E para finalizar aqui, se fazem na data, né, de hoje, 10 anos. Eu passei por algumas dificuldades nesse ano agora de entrada de 2023, passei por algumas dificuldades, alguns problemas. Deus mandou se reservar para a família, né? E assim, o que é interessante é que o inimigo, ele pensou que ia me afastar depois de 10 anos do altar, né? Com situações que nós passamos, lutas e pelejas, que eu vou contar esse testemunho também, que é muito forte. E graças a Deus eu venci. Minha família venceu. São 10 anos hoje, a gente na presença de Deus, sem afastar os pés do altar do Senhor. Em 10 carnavais, Deus não permitiu a gente cair, né? Então hoje, 2023, dia 20, né, a gente estamos para a honra e glória do Senhor de pé, para glorificar o nome dele. São 10 anos aí de grandes obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. E uma hora a gente vai trazer aí o pastor Peter, e vamos trazer o evangelista Eduardo para contar com riqueza a parte dessa história da conversão, essa parte deles, tá? E que Deus te abençoe, e obrigado por ouvir um testemunho.